Título: Determinismo, crença no acaso e superstição. Alguns pontos de vista. Esse texto pertence ao último capítulo do 6º volume das Publicações de Freud. Agora inicia-se o texto. A conclusão geral que emerge das diversas considerações anteriores pode ser formulada nos seguintes termos: certas insuficiências de nosso funcionamento psíquico, travessão, cujas características comuns precisaremos logo adiante, travessão, e certos desempenhos aparentemente inintencionais revelam quando a eles se aplicam os métodos da investigação psicanalítica, ter motivos válidos e ser determinados por motivos desconhecidos pela consciência. Para ser incluído na classe dos fenômenos assim explicáveis, o ato falho psíquico tem de satisfazer as seguintes condições: a. Não pode exceder certas dimensões fixadas por nossa avaliação e caracterizadas pela expressão, abre aspas, dentro dos limites do normal, fecha aspas. B. Deve ter o caráter de uma perturbação momentânea e temporária. É preciso que tenhamos executado antes a mesma função de maneira mais correta ou que nos acreditemos capazes de realizá-las mais corretamente em qualquer ocasião. Ao sermos corrigidos por outra pessoa, devemos reconhecer de imediato a exatidão da correção e a inexatidão de nosso próprio processo psíquico. C. Quando chegamos a perceber o ato falho, não devemos sentir em nós mesmos nenhuma motivação para ele, mas antes ficar tentados a explicá-lo pela desatenção ou ainda como uma casualidade. Permanecem, portanto, nesse grupo os casos de esquecimento, entre colchetes vergessen, e os erros cometidos apesar de se ter um conhecimento melhor, os lapsos da fala, entre colchetes versprechen, os lapsos de leitura, entre colchetes verlesen, os lapsos de escrita, entre colchetes verschreiben, os equívocos da ação, entre colchetes vergreifen, e os chamados atos casuais. A própria língua alemã indica a identidade interna entre a maioria desses fenômenos, igualmente compostos com prefixo, abre aspas, ver, travessão, ver, travessão, fecha aspas. Mas ao esclarecimento dos processos psíquicos assim definidos, liga-se uma série de observações que, em parte, podem despertar um interesse fixo, entre colchetes, ver, travessão. Quando abandonamos parte de nossa função psíquica como inexplicável pelas representações meta, estamos desconhecendo a
extensão do determinismo na vida anímica. Tanto aqui quanto em outras esferas, ele tem um alcance maior do que suspeitamos. Num artigo do historiador de literatura R. M. Meyer, publicado no Die Zeit, abre colchetes, Jornal de Viena, fecha colchetes, em 1900, encontrei exposta e ilustrada com exemplos a visão de que é impossível compor um absurdo de maneira intencional e arbitrária. Sei há mais tempo que não se pode fazer com que um número ocorra por livre escolha, do mesmo modo que não se pode fazê-lo com um nome. A investigação de um número composto de maneira aparentemente arbitrária, digamos, um número de vários algarismos enunciado por alguém por brincadeira ou no momento de bom humor, revela que ele é estritamente determinado de um modo que realmente não se consideraria possível. Começarei pela breve discussão de um exemplo de prenome arbitrariamente escolhido e depois analisarei com algum detalhe um exemplo análogo de um número dito sem pensar. 1. Com vistas a preparar uma publicação, o caso clínico de uma de minhas pacientes, pus-me a considerar o nome que deveria dar-lhe em meu relato. Parecia haver uma escolha muito ampla. Alguns nomes, é claro, estavam excluídos de antemão. O nome verdadeiro em primeiro lugar, depois os nomes de membros de minha própria família, aos quais eu faria objeções, e talvez alguns outros nomes femininos de som particularmente singular. Afora esses, porém, eu não teria por que ficar em apuros para encontrar um nome. Seria de se esperar, travessão, e eu mesmo o esperava, travessão, que houvesse uma porção de nomes femininos a meu dispor. Em vez disso, ocorreu-me um só nome e nenhum outro, travessão, o nome Dora. Perguntei-me como teria sido determinado. Quem mais se chamava Dora? Eu gostaria de rechaçar com incredulidade o que me ocorreu a seguir, travessão, que esse era o nome da babá de minha irmã, abre colchetes, da casa, fecha colchetes. Contudo, tenho tanta autodisciplina ou tanta prática em analisar que me aferrei à ideia ocorrida e deixei que o fio seguisse dali. Logo me ocorreu um pequeno incidente da noite anterior que forneceu o determinismo buscado. Eu vira na mesa da sala de jantar de minha irmã uma carta endereçada à senhorita Rosa W. Surpreso, perguntei quem ali tinha esse nome e fui informado de que a jovem que eu conhecia por Dora, na realidade se chamava Rosa, mas tivera de abandonar seu nome ao aceitar o emprego na casa, pois também minha irmã poderia considerar que Rosa se referisse a ela.
pobre gente, comentei com pena, nem mesmo o próprio nome eles podem conservar. Depois disso, lembro-me agora, permaneci em silêncio por um momento e comecei a pensar em toda sorte de coisas sérias que se perderam na obscuridade, mas que agora eu poderia facilmente tornar conscientes. Quando, no dia seguinte, procurei um nome para alguém que não poderia conservar o seu, Dora foi o único a me ocorrer. A exclusividade, entre colchetes, do nome baseou-se aqui numa sólida associação de conteúdo, pois também na história de minha paciente, bem como no curso do tratamento, foi uma pessoa empregada numa casa alheia, uma governanta, quem exerceu uma influência decisiva. Anos depois, esse pequeno índice teve uma continuação inesperada. Certo dia, quando expunha numa conferência o caso clínico há muito publicado da jovem que agora se chamava Dora, ocorreu-me que uma das duas mulheres que estavam no auditório tinha esse mesmo nome, Dora, que eu teria de pronunciar com tanta frequência nos mais diferentes contextos. Voltei-me para minha jovem colega, a quem eu também conhecia pessoalmente, com a desculpa de que, de fato, não me havia lembrado de que esse também era o nome dela, e acrescentei que estava disposto a substituí-lo por outro em minha conferência. Defrontei-me então com a tarefa de escolher outro nome rapidamente e considerei que teria de evitar a todo custo escolher o nome da outra ouvinte, pois assim daria um péssimo exemplo a meus outros colegas, já bem instruídos em psicanálise. Fiquei muito satisfeito, portanto, quando me ocorreu o nome Erna como substituto para Dora e usei-o na exposição do caso. Depois da conferência, perguntei a mim mesmo de onde poderia ter surgido o nome Erna. E não pude deixar de rir quando notei que a possibilidade temida quando da escolha do nome substituto ainda assim se realizara, ao menos em parte. O sobrenome da outra dama era Lucerna, do qual Erna é um fragmento. 2. Numa carta a um amigo, anunciei que havia terminado de corrigir as provas de A Interpretação dos Sonhos e que não pretendia fazer nenhuma outra modificação no livro, mesmo que ele contenha 2.467 erros. Em seguida, tentei explicar esse número a mim mesmo e acrescentei a pequena análise como um pós-escrito à carta. O melhor será citá-la tal como a redigi na época, logo depois de me apanhar em flagrante. Abre aspas, deixe-me acrescentar depressa uma contribuição à psicopatologia da vida cotidiana. Você verá que escrevi na carta o número 2467, como uma estimativa arbitrária e atrevida do número de erros que são encontrados no livro dos sonhos.
O que eu pretendia dizer era qualquer número muito grande, então emergiu esse, mas não há no psíquico nada que seja arbitrário ou indeterminado. Por isso, você há de esperar com todo o direito que o inconsciente tenha se apressado a determinar o número que foi franqueado pela consciência. Ora, eu tinha justamente acabado de ler no jornal que um general E.M. fora reformado como comandante de artilharia. Você deve saber que esse homem me interessa. Quando eu servia como cadete médico, ele um dia entrou na enfermaria, Travessão. Era coronel nessa época, Travessão, e disse ao oficial médico: o senhor tem 8 dias para me fazer sarar, porque tenho um trabalho a fazer pelo qual o imperador está esperando. Resolvi então acompanhar a carreira desse homem e veja só agora, 1899, ele a terminou, é comandante de artilharia e já está na reserva. Eu quis calcular em quanto tempo ele percorrera esse caminho, supondo que eu o tivesse visto no hospital em 1882, seriam 17 anos. Contei isso à minha mulher e ela disse: mas então você também já não deveria estar aposentado? Deus me livre, protestei. Depois dessa conversa, sentei-me para lhe escrever, mas a sequência anterior de pensamentos prosseguiu e com boa razão. O cálculo estava errado. Tenho um firme ponto de apoio em minha memória para saber disso. Comemorei minha maioridade, ou seja, meu 24º aniversário na prisão militar, abre parênteses, por ter me ausentado sem permissão, fecha parênteses. Portanto, isso foi em 1880, ou há 19 anos. Aí tem você o número 24 do 2467. Agora tome minha idade atual, 43. Acrescente 24 e você terá os 67. Em outras palavras, em resposta à pergunta sobre eu pretender também me aposentar, concedi-me no desejo mais 24 anos de trabalho. É óbvio que eu estava aborrecido por não ter eu mesmo progredido muito durante o intervalo em que acompanhei a carreira do Coronel M. Mesmo assim, estava celebrando uma espécie de triunfo por ele já estar acabado, enquanto eu ainda tenho tudo diante de mim. Por isso pode-se dizer com razão que nem mesmo o número 2467 que proferi sem nenhuma intenção deixou de ter seus determinantes vindos do inconsciente. Fecha aspas.